Milton, volta aqui pra gente. Isso, Nadine. Mais do que nunca bem-vinda, eu estava com saudade, ainda não tive a oportunidade de vê-la depois de suas extensas férias, mas merecidas, viu, Nadine? Tudo bem com você, minha querida? Porque por aqui eu não sei se tá tão bem assim, não. Boa tarde, Bel. Também estava com saudades. Foram umas férias curtas, mas deixou saudades, até porque tivemos muitos lances polêmicos nas rodadas. Boa tarde, Hugão, Ronaldo, Betinho. Esse jogo realmente temos muito o que falar. Perfeitamente. Então vamos começar pela expulsão do Hulk, Nadine, que a gente já até chegou a mostrar aqui, pode rodar, mas num lance, Nadine, favorável ao Atlético. O Hulk ele sofre a falta, o árbitro demora para apitar ali na questão, a bola está presa, ele já tinha sofrido a falta. Eu acho que a sensibilidade do árbitro hoje, o árbitro mais jovem, ele está demorando muito para marcar faltas claras, né, que podem evitar um monte de confusão. O Hulk reclama da falta marcada, dizendo que era para ele apitar logo e fala um palavrão na sequência. E o árbitro entende como uma maneira ofensiva e mostra o primeiro cartão amarelo. Eu já não teria mostrado esse primeiro cartão amarelo. Acho que se é um árbitro experiente, ele marcaria já a falta. O jogador vai reclamar na maneira com que ele reclamou, mas vai lá e dá aquela advertência verbal forte no jogador, falando assim, olha, eu marquei, está marcado, é para lá, ponto. E fim de papo, ele consegue manter o controle do jogo dessa maneira. Mas não, o árbitro hoje tem essa orientação de qualquer reclamação, já mostraram o cartão amarelo, parece que é uma defesa, que o árbitro precisa disso para controlar o jogo, e eu sou totalmente contra. Eu acho que o árbitro ele precisa sim ter uma sensibilidade maior e ter um comando da partida e não simplesmente usar o cartão como uma arma, assim, uma defesa dele. Ele mostrou o primeiro cartão amarelo, o Hulk foi para cima dele. Agora, a maneira com que o Hulk fala, reclamando do segundo amarelo, perguntando por que ele recebeu o primeiro cartão amarelo, aí eu já acho que ele foi de uma maneira um pouco mais assintosa da proximidade com o árbitro. Ele fala, eu fui com os braços para trás. Mas a maneira com que ele vai e a proximidade com o árbitro faz com que o árbitro mostre o segundo cartão amarelo. Então, se ele mostrou o primeiro cartão amarelo, que para mim foi por muito menos, imagina o segundo dessa maneira com que o jogador ele vai em direção ao árbitro, né? Então fica mais fácil ali para o árbitro mostrar o segundo cartão amarelo. Eu não concordo com o primeiro cartão, acho que o árbitro ele poderia ter tido uma sensibilidade muito maior, um controle maior de jogo, mas não foi o que o Rodrigo teve durante toda a partida. Eu acho que ele teve outros momentos ali, faltas que ele não marcou, outros tipos de reclamação. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de sensibilidade, apesar da orientação passada para a arbitragem, é que não permita reclamações de forma assintosa. Mas eu acho que o árbitro precisa usar um pouco mais a cabeça para comandar uma partida de futebol. Nadine, bom dia. Ótimos esclarecimentos seus, inclusive da palavra sensibilidade, que é tão necessária para conduzir um espetáculo de tamanha envergadura como foi o de ontem. Queria te perguntar o seguinte, há também uma recomendação ou há também alguma coisa sendo tratada sobre o árbitro ser mediador e não protagonista? Porque agora está virando a gente está mudando o conceito, né? Passando de ser mediador, porque um mediador ele faz uma boa condução do espetáculo, porque está muita gente pagando para ver aquele jogo, para ter o seu lazer, inclusive há pouco recurso para se consumir lazer no país. E aí um rapaz com 30 anos, com 30 minutos, perdão, ele acaba com o jogo e o desejo das pessoas assistirem a uma partida de uma forma mais equânime, mais justa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o protagonismo versus o mediador, no caso do árbitro. O árbitro nunca deveria ser o protagonista de uma partida de futebol. Eu acho que ele é simples. Na minha época, sempre falamos sobre isso, a arbitragem. O bom árbitro é aquele que passa despercebido, que não chama atenção e consegue controlar bem a partida. Concordo também que os jogadores hoje em dia não facilitam muito o trabalho do árbitro, porque eles testam muito o árbitro, né? Então, nessa questão de reclamação, o Hulk, que é um jogador experiente, então ele também se sente mais à vontade em reclamar. Acho que fica mais difícil para a arbitragem hoje em dia, só que o árbitro ele não pode ser o protagonista, não estamos ali para assistir o árbitro, e sim para assistir uma partida de futebol. Então, isso também precisa ser levado em consideração. E a comissão de arbitragem precisa passar isso para os árbitros também, porque as orientações são sempre essas. Não quero que permitam que comandem o jogo, que os jogadores passam rodinha.
que reclamem de maneira assintosa, com os técnicos também, a tolerância cada vez menor. A maneira de se trabalhar num jogo de futebol, acho que precisa ter limite dos dois lados, tanto dos jogadores, mas também da arbitragem. Um árbitro que não consegue controlar o jogo, um árbitro que tem o escudo do quadro da FIFA, se ele não está preparado, se ele não tem essa experiência toda, se ele precisa mostrar 8 cartões amarelos numa partida, é porque alguma coisa não está encaminhando da maneira correta. Eu acho que é preciso ser revisto isso também. Então, mas é claro que a parte dos jogadores também precisa ser falado. Eu acho que o Hulk ele já recebeu 26 cartões amarelos por reclamação. Então, é algo que o clube, um jogador tão importante para o clube, também deveria chamar a atenção desse jogador, porque ele acaba prejudicando. A gente está falando desse lance, tá? Mas tivemos outras partidas no ano passado também, onde o Hulk reclamou muito com a arbitragem. Então, é um jogador que também precisa ser chamado a atenção por parte do seu clube, porque ele acaba prejudicando a equipe por reclamar tanto com a arbitragem, já que a orientação da arbitragem agora é ser cada vez mais rigorosa com esse tipo de reclamação. Mas só uma última perguntinha, Nadine, sobre a questão do histórico, o preconceito. Preconceito é exatamente alguma coisa anterior. E aí o jogo ontem era um jogo limpo, começava um novo jogo, o histórico não deveria ter sido considerado do Hulk. Sabemos de como ele se porta e tudo mais, mas não deveria ser diferente essa análise? Ou os grupos de WhatsApp hoje falam, hoje vai lá, hoje você vai ver, eu vou dar o serviço lá e eu vou coibir o Hulk. Você vai ver que hoje eu vou ganhar moral com vocês. Eu não falo que exista um grupo que tenha esse tipo de fala, mas os árbitros, eles assistem os outros jogos, sabem as críticas também que os outros árbitros recebem ao não mostrar um cartão amarelo para um jogador, porque ele é um jogador mais experiente, jogador mais famoso, e também por mostrar o cartão. Então, eu acho que existe essa leitura, assim como os árbitros hoje, eles precisam estudar as duas equipes, eles sabem quais são os jogadores que reclamam mais, eles sabem quais são os jogadores que têm mais cartão amarelo em relação às estatísticas, assim como os clubes também deveriam estudar o perfil do árbitro. Por exemplo, é um árbitro que mostra muito cartão amarelo, principalmente por reclamação. Então, tomar um cuidado maior em relação a isso. Eu acho que hoje o futebol é muito profissional e está todo mundo estudando, tanto a parte da arbitragem como a parte das equipes. Mas eu concordo com vocês que ser rigoroso demais acaba estragando uma partida de futebol. Obrigado. Ô, Nadine, como eu avaliei antes aqui, a gente tem muito cartão e muita polêmica para mostrar, mas eu imaginei que a gente fosse ficar um pouco mais nessa questão do Hulk, dado o histórico e as perguntas que envolvem o ídolo atleticano, mas eu vou avançar aqui para a gente pontuar outros momentos da partida. Um deles é o gol do Estevão, na verdade a comemoração do gol do Messinho aí, o Hugão até esfregou as mãos aqui, Nadine, mas saiu fazendo aquele sinal, pode abrir a tela, Milton, para o pessoal de casa acompanhar, por gentileza, mandando a torcida do Atlético ficar calada, Nadine, e aí tomou um cartão amarelo. Isso há pouco tempo atrás, jamais um jogador receberia cartão amarelo por fazer isso, Porém, está na regra que se ele faz algum gesto provocativo, que tem alguma reação um pouco mais assintosa da torcida adversária ou de algum outro adversário, o árbitro, se entender que esse gesto foi inflamatório, que foi um deboche ou então algo que possa fazer com que tenha uma reação um pouco mais ríspida, ele pode mostrar o cartão amarelo. Mas é como muitos torcedores falam, não se pode mais comemorar um gol. Até que momento se pode comemorar um gol? Eu não acho que esse gesto tenha sido um gesto desrespeitoso à equipe adversária, Mas isso vai muito do árbitro que está atuando e entender que aquele gesto foi um gesto provocativo. Árbitro que deixou de dar alguns lances também fez muito aí, deu muito cartão, Nadine? Como você pontuou, 7 ou 8 cartões aí numa mesma partida. Eles estão mais preocupados em inibir ações provocativas, reclamações, do que preocupados com as faltas duras dentro do campo, que muitas faltas, a gente vai mostrar um lance aí que era para cartão e o árbitro não mostrou. Então, o que eu mais me preocupo quando estou comentando uma partida é justamente isso, o árbitro ele não está preocupado em prevenir
agressões dentro do campo, e sim reclamações com ele, reclamações com a torcida. Então, acho que está passando do limite. Eu acho que o árbitro ele está mais preocupado com coisas que deveriam ter menos preocupações, como prevenir ou impedir que um jogador, uma jogada brusca, acaba machucando seu adversário. Então, acho que existe aí um limite que não está sendo respeitado dentro do campo. Vou avançar aqui, Nadine, e mostrar o cartão amarelo para o Zaratio. Cartão justo, Nadine? Esse para mim foi o lance que foi correto. O cartão pelo... Não, o Zaratio foi pela reclamação, né? Para mim o cartão seria pela falta, pelo pisão. Mas ele mostrou o cartão por reclamação. Aí é que eu digo a diferença do árbitro estar preocupado em evitar reclamações com as decisões dele do que, de fato, ver uma falta, que era uma falta dura, que sim, o jogador cometeu a falta, que deveria ter recebido o cartão amarelo, e o árbitro ele ficou mais preocupado com o jogador que reclamou. E no final do jogo ainda teve babado, né, Nadine? Como a gente diz por aí, teve o Marcos Rocha e o Paulinho envolvidos aí num lance. Antes de abordar, né, o Paulinho especificamente, a conduta dele de partir para cima do Marcos Rocha, o Marcos deveria ter sido punido ali? Sim, o lance do Marcos Rocha, ele deixa o cotovelo no rosto do Paulinho, já fora da disputa, ele acaba fazendo um movimento de, na minha opinião, de agressão, não tem mais disputa da bola, ele leva o cotovelo, sim, no rosto do Paulinho. Na minha opinião, o árbitro de vídeo deveria ter recomendado a revisão do lance, mesmo depois do árbitro ter apitado o final da partida, e isso está no protocolo, não somente deve, como deveria ter acontecido. O árbitro logo na sequência acaba o jogo, mas o árbitro de vídeo poderia ter recomendado a revisão. Na minha opinião, o Marcos Rocha deveria ter sido expulso. E depois disso tem a reação do Paulinho, que foi indignado que o árbitro terminou o jogo, que não mostrou o cartão, e acabou dando um chute ali no jogador do Palmeiras, e o Paulinho acabou sendo expulso. Então, na minha opinião, quando existe uma reação muito agressiva e muito rápida de um jogador, o árbitro de vídeo também tem que ter essa sensibilidade de já analisar a imagem, porque alguma coisa aconteceu. Ninguém tem uma reação tão agressiva do nada. Então, ter visto o lance do Marcos Rocha, para mim, era fundamental. Nada justifica a violência do Paulinho depois de dar um chute. Eu acho que o jogador foi bem expulso. Porém, Marcos Rocha também deveria ter sido expulso. Dini, e o Milito também levou o cartão nessa partida. Segundo ele estava chamando a atenção do próprio jogador, mas o árbitro entendeu, naquela história que você disse de coibir essas ações que nem são tão preocupantes para o desenrolar da partida, o árbitro entendeu que ele estava xingando, era a própria arbitragem, e deu um cartão amarelo. Aí o Milito acabou falando sobre isso e sugerindo que o futebol brasileiro, além de ter muitos cartões, que isso não se vê em lugar nenhum do mundo, sugerindo que os jogos fossem arbitrados por ex-jogadores. Eu quero ouvir a declaração do Milito, a gente vai analisar o cartão dele, quero saber a sua opinião sobre isso, se daria certo ou não. Vamos ouvir. Depois de semejante derrota, falar del arbitraje o las decisiones del arbitraje va a sonar a excusa, ¿no? Y yo no quiero caer en eso. Lo único que puedo mencionar, falar es que el juego pertenece a los futbolistas. El juego es de los futbolistas. Yo creo que no hay liga en el mundo que los arbitrajes saquen tantas tarjetas. Pero estoy seguro que si lo hacemos, vamos a encontrar que en ningún lugar del mundo, tanto a los jugadores que están jugando como el banco de suplente. No existe. Solo existe aquí. El protagonismo no tiene que ser el arbitraje. Los protagonistas son los jugadores. Creo que en una liga tan bonita, tan linda, donde hay tantos equipos fuertes, donde hay tan buenos jugadores, creo que se debe revisar. El protagonismo para los jugadores, no para el arbitraje. E aí nós estamos acompanhando o cartão amarelo para o Milito. Ô Nadine, eu tenho certeza que você concorda que o protagonismo não é da arbitragem e, de fato, o espetáculo é feito ali pelos jogadores. Mas levar, assim, essa sugestão adiante, colocar ex-jogador, por exemplo, para arbitrar, primeiro, não sei se eles iam gostar dessa situação. E daria certo, Nadine? Então, nada impede. Eu acho que muitos árbitros tentaram ser jogadores de futebol, muitos não foram profissionais,
Mas qualquer jogador, ex-jogador, pode se inscrever no curso de arbitragem e ser árbitro de futebol. Isso está aberto, basta que eles queiram fazer isso, né? Mas eu acho difícil, porque é um perfil um pouco diferente. O técnico ele vai reclamar, eu não sei se de fato ele estava falando com o árbitro ou não, se o árbitro viu ou não, se foi uma informação do quarto árbitro. Mas ele precisa entender também que a orientação passada pela comissão de arbitragem, então isso também é algo que os clubes precisam falar com a comissão de arbitragem, justamente porque essa orientação vem de cima. O árbitro não... a gente viu de 3 temporadas para cá, os cartões amarelos serem cada vez mais rigorosos para técnicos e comissão técnica. Mas isso é uma orientação passada. Antigamente o árbitro ele tolerava muito mais a reclamação de um técnico. O assistente na beirada do campo, quando eu trabalhava, a gente tolerava muito mais o tipo de reclamação, desde que não tenha sido assintosa, que não tenha falado algo muito agressivo para você. Você muitas vezes considerava que era um momento de jogo, que ele estava um pouco mais nervoso, e não chamava o árbitro toda hora para mandar o técnico embora ou mostrar o cartão amarelo. Isso é uma orientação, então também os clubes precisam conversar com a comissão de arbitragem para entender melhor o que eles querem para essa temporada e até mais para a próxima temporada também. Perfeito, Nadine, muitíssimo obrigada. Eu sei que esse assunto ainda vai render muito e na semana que vem vai ter mais assunto. Tomara que não tão pesado do ponto de vista da arbitragem, mas a gente se vê na semana que vem. Nadine, um beijo para você. Até semana que vem. Um beijo, Bel. Um beijo a todos. Beijo. Tchau, minha querida. Nadine, sempre muito sensata, o